Bem, gente, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos iniciar no dia de hoje e amanhã, a oficina da região administrativa Oeste. Nós já realizamos as oficinas na Zona Leste, na Zona Sul, na verdade, há 90 dias atrás na Zona Norte, mas retomaremos no próximo final de semana para a Zona Norte, né? Nós estamos finalizando essa segunda etapa do processo de revisão do plano diretor. A primeira etapa de planejamento, né, que foi os regimentos gerais, regimentos internos, metodologias, os acordos das regras do processo com a sociedade, que nós finalizamos no começo do ano. A segunda etapa que estamos finalizando no próximo sábado, dia 21 de setembro, encerramos a segunda etapa do processo, que é a leitura da cidade, obter as informações, propostas, ideias, críticas, sugestões, projetos relacionados aos ajustes necessários ao plano diretor de Natal, o atual plano diretor de Natal. Então, hoje e amanhã nós encerramos a Zona Oeste. Terça-feira da semana que vem, das 8 às 14, na Estácio da Alexandrino de Alencar, a última oficina por segmento das instituições de ensino superior. E no próximo final de semana, sexta e sábado, na Estácio da Zona Norte, nós estaremos dia 20 e 21, encerrando então essa segunda etapa do processo, né? Dia 25 de setembro, nós teremos um grande seminário, aqui mesmo no Semuri, somente para os grupos de trabalho. Para a turma que voluntariamente se inscreveu, nós iremos passar aqui toda a parte conceitual dos 17 subtemas do plano diretor, linkando algumas coisas com o atual plano, né? Fazendo um nivelamento, uma capacitação geral para os grupos de trabalho e apresentando também um resumo desses produtos obtidos nas oficinas, tanto administrativas, né, das regiões administrativas, quanto das oficinas específicas por segmento. Então, dia 25 de setembro, quem se inscreveu nos grupos de trabalho precisa estar aqui neste local, das 8 da manhã às 18 horas. Será o dia todo. Nós iremos aqui estar trabalhando e tirando as dúvidas, né, fazendo um processo de capacitação com excelentes palestrantes a respeito das temáticas que nós iremos então agora sistematizá-las junto aos grupos de trabalho. Nós queremos dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença de todos vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou Tiago Mesquita, secretário adjunto de planejamento da CEMURB e o coordenador técnico do processo de revisão do plano diretor. Nós iremos, como estamos fazendo em todas as oficinas, a metodologia é essa, né? São 2 momentos, as nossas oficinas nas regiões administrativas. O primeiro momento é uma leitura técnica preliminar. Nós iremos passar aqui alguns dados importantes em 8 categorias a respeito da cidade de Natal, mas com foco, com um zoom para a região oeste, né? E aí é exatamente essa leitura técnica preliminar que vai despertar aí, né, em nós algumas perguntas, algumas reflexões a respeito de como nós podemos contribuir com os ajustes do plano diretor de Natal. Aí nós teremos uma parada para um coffee break e o segundo momento se dará nas salas, né, em 3 grandes salas, né, já que a metodologia do plano diretor é revisá-lo em 3 grandes temas, e aí você vai escolher um dos temas que nós iremos apresentar nessa leitura técnica preliminar, vai se dirigir a esta sala no segundo momento, e lá vai ser realizado a homologação, a oficialização das suas propostas, das suas ideias, né, com toda uma metodologia também preparada pela nossa equipe, para que a gente possa obter de você as suas impressões em relação ao plano diretor de Natal, em relação à cidade de forma geral, tá? Então, esses 2 momentos nós iremos continuar realizando aqui no dia de hoje, né? Lembrando também que nós sempre fazemos, né, de 8 às 8h30 o credenciamento, né,
para quem vai, esse é um procedimento obrigatório. Essa lista de frequência, toda ela é submetida ao núcleo gestor e às instituições que estão fiscalizando o processo. E nós sempre damos uma tolerância de 20 minutos. Mas hoje a gente até estendeu um pouco mais, e eu peço desculpa porque realmente o número está baixo, né? E nós demos um tempinho a mais para ver se chegava mais gente. Mas eu queria só para iniciar aqui a nossa leitura técnica preliminar, dizer que esta oficina, a primeira chamada dela foi no dia 1º de agosto de 2019, no Diário Oficial do Município e no site oficial do Plano Diretor de Natal, né? E nós fizemos chamadas na Tribuna do Norte, nós fizemos chamadas na televisão, nós fizemos chamadas em rádio, nós fizemos chamadas por todos os nossas redes sociais, principalmente WhatsApp e o Instagram oficial do Plano Diretor de Natal, tá certo? Então nós ampliamos, esta é a oficina, vamos dizer assim, que do ponto de vista de privilégio em relação a metodologias de chamadas, foi a que mais teve este privilégio, né? Então, eu queria também começar para que a gente não possa ficar perdendo tempo, alguém querendo questionar, que não foi em veículo de massa, né? Alguém fala, não, mas chamadas pelas redes sociais não alcança a maioria das pessoas. Hoje no Brasil, 55% do alcance midiático de publicação se dá por redes sociais, né? 45% em relação aos veículos tradicionais, como televisão, rádio e jornal impresso. Então é por isso que nós estamos desde o começo do processo privilegiando as chamadas em redes sociais, mas ampliamos também em relação a jornais de grande circulação e localmente também, tá? Então é só para poder reforçar. Eu sei que isso não tem sido mais tão comentado, mas como o número aqui ainda... Também nós somos muito espalhados, é um ambiente muito grande, cabe 500 pessoas, né? Mas para a gente não perder tempo e ter eficiência nos trabalhos pela manhã. Então, eu queria pedir a Daniel está ali no fundo, secretário da CEMUB, que viesse aqui, Daniel, dar uma palavrinha para nós. Daniel vai dar a sua palavra, e quando ele terminar, ele me passa novamente aí o microfone para a gente começar a leitura técnica preliminar. Bom dia, pessoal. A gente está aqui começando os trabalhos, né? Hoje o auditório está grande, a gente ficou um pouquinho mais afastado, né? Esperava um público um pouquinho maior. Mas ainda está em tempo, vamos começar os trabalhos. Eu queria dizer para vocês que, a despeito de qualquer, de qualquer notícia, o plano diretor está sendo construído nas oficinas e vai ser construído junto com o grupo de trabalho. Na última oficina de terça-feira, houve alguns questionamentos a respeito de se há ou não uma minuta, se tem alguma coisa já definida. Então, assim, mais uma vez, eu acho que é a quarta, a quinta ou a sétima vez que eu tenho dito isso aqui na frente de todos, não há uma minuta definida. Convido de novo, assim, quem quiser de forma ordeira agendar e procurar lá a minuta dos nossos computadores, fique à vontade, porque não há realmente uma minuta, certo? Estamos tentando construir, sim, um plano diretor que seja melhor para todo mundo, que ele traga desenvolvimento econômico, que ele consiga preservar o legado ambiental, social e histórico que temos, já construído de bastante tempo. Mas a nossa intenção é realmente que tudo isso aconteça com total transparência, com total participação. Sei que algumas pessoas questionam, a efetiva participação não acontece. Eu sei que a gente tem formas diversas de participação e a plena, dificilmente, acho que qualquer cidade consegue alcançar, mas todas as reclamações, todas as sugestões que têm sido trazidas, nós temos tentado implementar, por exemplo, transmissão, né, dos eventos, propostas pela internet, criamos o Instagram, criamos a vinheta na TV para chamar, enfim,
tudo que está sendo colocado nessas reuniões, nós estamos tentando fazer em acumulado, para que a gente tenha esse processo verdadeiramente participativo dentro da estrutura e da capacidade que temos, transparente, porque tudo estamos publicando, tudo está sendo filmado e sendo publicado no site do Plano Diretor, para que todos tenham condição de ter conhecimento, mesmo aqueles que nesse momento não tenham condição de participar. Organizado essas oficinas, por exemplo, regionais, hoje tem, amanhã tem novamente, para tentar atingir o maior número de público, e isso não se faz de forma, vamos dizer assim, sem esforço. A equipe tem se esforçado bastante, tem ficado noites em claro praticamente, preparando material, se esforçando para estar aqui, se expondo, claro, né, que toda vez que alguém vem se colocar aqui à frente é uma exposição, na tentativa realmente da gente conseguir receber o maior número de sugestões, de reclamações até, ou de sugestões de manutenção do plano diretor possíveis, para que a gente tenha realmente um processo, uma construção participativa. A confecção da minuta vai acontecer, claro, a partir do plano diretor existente, baseado em outras experiências também, como quase sempre toda vez que se propõe a revisar uma lei, um estudo ou qualquer coisa, você tem também uma bagagem acumulada que precisa ser considerada, e será nos grupos de trabalho. Então, eu queria deixar esse recado para vocês, para que a gente tenha realmente um dia bastante proveitoso aqui, de proposições, de discussões, certo? E sabendo e dizendo aos senhores que cada proposição, cada questionamento colocado vai sim ser avaliado pela equipe e vai ser contemplado ou não dentro da minuta, mas de forma participativa dentro dos grupos de trabalho e com as devidas justificativas técnicas do acato ou não acato, tá? Obrigado a vocês pela presença. Então vamos para a leitura técnica preliminar. Bem, nós... pode passar. São os itens que eu falei que nós iremos trabalhar. Vamos lá. Bem, o que é o plano diretor, né? O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano que orienta o desempenho dos agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão do espaço urbano, né? É uma lei importantíssima nesse processo de gestão do espaço urbano, né, em todos os seus aspectos, né, ambiental, social, econômico, histórico, cultural, e vinculado a isso, qualidade de vida, bem-estar, segurança, né, a todos os aspectos relacionados à infraestrutura. Então, de fato, é uma legislação muito importante, muito chave nesse processo de gestão desse espaço urbano, e nós temos algumas bases legais que justificam a questão do plano diretor e também da sua revisão, né? Desde a Constituição Federal, os artigos 182 e 183, que trata, dentre outros assuntos, por exemplo, né, em relação à função social da propriedade, o Estatuto da Cidade, que foi um grande divisor de águas nesse processo de dar as diretrizes, princípios, todos os norteamentos relacionados ao plano diretor, como esse instrumento indispensável da gestão do espaço urbano, né, a Lei 10.257 de 2001, a própria Lei Orgânica do município de Natal e o nosso atual plano diretor, que é a Lei Complementar 82 de 2007, né, de junho de 2007, seus 121 artigos que compõem hoje o plano diretor do município de Natal. Pode passar. E a pergunta é, por que revisar? Nós estamos revisando porque a atual gestão achou necessário revisar, porque entende que tem que fazer algumas mudanças na capital. Não tem nada a ver com isso, né? Nós estamos revisando o plano diretor de Natal, primeiro porque ele é uma exigência legal, né? O nosso próprio plano diretor, ele inclusive ele é mais restritivo em relação ao Estatuto da Cidade, e em 2007, né, ele passou a prever que o ideal era revisar o plano diretor de 4 em 4 anos. Isso não foi possível, né, e realmente é um tempo, se a gente for analisar criticamente, muito, muito pequeno, né, diante de toda a demanda que é um processo de revisão como esse.
vocês terem uma ideia, em 2007, né, foi 3 anos e meio de discussão. Nós estamos aqui há 2 anos e meio revisando esse atual plano diretor, desde 2 anos e um pouquinho, né, desde de junho de 2017. Então, mas o Estatuto da Cidade fala que de 10 em 10 anos esse processo ele tem que pelo menos se iniciar na revisão do plano diretor. Então nós cumprimos aí o início da revisão em junho de 2017, antes de chegar aos 10 anos, né? E por uma exigência legal, então é um dos assuntos, é um dos motivos que estamos revisando o plano. Mas além disso, né, é importante, o primeiro item ali, fazer avaliações do atual plano, buscando identificar o que funcionou ou não na implementação do mesmo e o porquê, com o objetivo de elencar dificuldades de interpretação, aplicação, dependência de regulamentações não efetivadas e etc. Né? O nosso atual plano diretor tem muitos limites, né? Precisa ter alguns ajustes, então essa crítica é necessário de 10 em 10 anos pelo menos. Exigência legal de inserção de novas temáticas para o plano diretor. Nós temos uma dinâmica de legislações a nível municipal, estadual e federal muito grande, né? E aí você tem, nesse bojo de legislações, a necessidade de atualizar o plano diretor como um plano importantíssimo, chave desse processo de gestão do espaço público urbano, né? Você precisa, então, atualizá-lo também em relação às atualizações que acontecem nas 3 esferas dos poderes, das 3 esferas de legislações. Pode passar. Um outro dado lógico para o porquê revisar é que a cidade, ela se alterou de forma significativa nos últimos 10 anos, e a estimativa é que nos próximos 10 anos, quando será a próxima revisão, também se altere. Então, isso é um dos pilares do plano diretor, que é o pilar estratégico. Você avalia 10 anos para trás e projeta os próximos 10 anos. Então, esse aspecto temporal também se faz necessário, porque a cidade muda, né? Ela se reorganiza, ela cresce, ela se direciona, né? Ela determina novos usos, novas ocupações, e é importante que se faça, então, também essa atualização, esta crítica técnica, né? E o processo, por que estamos realizando essa leitura da cidade, essas oficinas? Porque o Estatuto da Cidade também, e a própria Constituição, ela diz que este é um processo obrigatoriamente participativo. E que bom por isso, né? E nós estamos, então, neste momento, reunidos aqui, para poder, por esses motivos apresentados, e pela necessidade boa, bem-vinda da participação da sociedade, discutir o atual plano diretor de Natal. Bem, e que etapa nós estamos no processo? O processo ele tem 5 etapas de revisão. A primeira etapa de planejamento, já finalizamos, já falei sobre isso. A segunda etapa, que nós estamos vivendo agora, chamada leitura da cidade, que é exatamente proporcionar essas discussões públicas, esses atos públicos, com audiências e oficinas, para obter da sociedade o seu retorno, a sua crítica em relação ao atual plano diretor. Nós vamos finalizar essa segunda etapa no próximo sábado, né, na Zona Norte, no dia 21 de setembro, finalizando lá no próximo sábado. A terceira etapa é a sistematização e elaboração da primeira proposta de minuta, é pegar todas essas contribuições obtidas nas oficinas, também pelo formulário eletrônico, já está no site e vai ficar disponível até o dia 21 de setembro, até o último dia da última oficina, né, para quem quiser contribuir também de forma eletrônica, né, por não poder estar fisicamente presente nos processos. Esse grupo de informações, de propostas, serão organizadas, sistematizadas, ajustadas no atual plano diretor pelos grupos de trabalho, e aí nós iremos ter então a primeira grande minuta do processo, né? A quarta etapa, que é a etapa vinculada diretamente ao núcleo gestor do Concidades, dos conselhos do Conselho da Cidade, os conselhos todos que nós temos no município de Natal, e aí você vai ter então a avaliação dessa minuta,
será realizada a conferência da cidade com 140 delegados para votar esta minuta, ajustar essa minuta, acrescentar em cima dessa minuta, retirar em cima dessa minuta. E a quinta e última etapa, a Câmara Municipal, né, que vai homologar os atos públicos, assim esperamos, né, de toda essa discussão ampla que estamos fazendo neste momento com a sociedade. A discussão com a sociedade é agora, neste momento, na segunda e terceira etapa e também na conferência, na quarta etapa, né? E aí nós esperamos realmente que quando chegar na Câmara Municipal possa refletir toda essa discussão que houve com a população ao longo de todo esse período da revisão do plano diretor. Vamos lá. O artigo 2 do nosso plano diretor diz o seguinte, ó: o plano diretor tem como objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais e ambientais da cidade e da propriedade, garantindo um uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do seu território, de forma a assegurar que todos os seus habitantes condições de qualidade de vida, bem-estar e segurança, conforme dispõe os artigos 118 e 119 da Lei Orgânica do Município de Natal. Então, Daniel colocou muito bem aqui, o nosso plano está sendo pautado na sustentabilidade. E sustentabilidade envolve obrigatoriamente alguns pilares que, no mesmo nível de igualdade e no mesmo nível de atenção, eles têm que ser cumpridos, senão a gente não consegue alcançá-la. Você tem que ter algo que proporcione, um plano que proporcione eficiência econômica para a cidade. Você tem que ter um plano que proporcione melhorias e justiça social. Você tem que ter um plano que proporcione preservação de recursos naturais que são indispensáveis para a qualidade de vida e bem-estar, através dos serviços que estes recursos prestam para a sociedade do município de Natal. Você tem que ter um equilíbrio de preservar aspectos cênicos, paisagísticos e históricos do município de Natal. Então, nós estamos trazendo a reflexão da revisão do plano diretor, mas sempre se balizando, fundamentando, é um fundamento realmente a sustentabilidade, né? Se a gente focar só para um lado da moeda, de preservar por preservar, ou focar para o outro lado, de desenvolver, entre aspas, né, que não é desenvolvimento, é inchar, por inchar, nós não teremos algo sustentável. A nossa ideia é buscar esse equilíbrio constitucional, inclusive, e que é o artigo 2 do nosso atual plano diretor de Natal. Ele fala muito bem a respeito dos seus pilares. Pode passar. Bem, nós estamos trabalhando o plano, né, 121 artigos em 3 grandes temas. Esta é a metodologia do plano diretor. O uso e a ocupação do solo serão submetidos à capacidade da infraestrutura urbana instalada, compatibilizando as condições do meio ambiente, considerando-se áreas onde a ocupação pode ser intensificada e outras onde deve ser limitada. A dinâmica de ocupação do solo será condicionada pela instalação e ampliação da capacidade de infraestrutura e adequação às características físicos, ambientais e urbanas, né? Então, o primeiro grande tema que você pode aí talvez se direcionar para contribuir com ele é o macrozoneamento e o uso e ocupação do solo, né? Por exemplo, o subtema 1 deste grande tema é aquele que trata sobre o macrozoneamento, as zonas de adensamento básico do município de Natal, as zonas adensáveis e as zonas de proteção ambiental, por exemplo, né? Então, este é o primeiro grande tema relacionado à revisão do atual plano diretor. Pode passar. Zona adensável é aquela onde as condições do meio físico, a disponibilidade de infraestrutura e a necessidade de diversificação de uso possibilite um adensamento maior do que aquele correspondente aos parâmetros básicos de coeficiente de aproveitamento, né? É uma área que tem melhor infraestrutura e que eu posso concentrar mais população por hectare, né? Ela reúne as condições que me favorecem a dar esse adensamento, né, mais intenso do que aquela que tem um coeficiente baixo de aproveitamento, porque não reúne as mesmas condições de infraestrutura, por exemplo. Pode passar. Então, são 6 subtemas do macrotema 1.
limites de áreas adensáveis, de adensamento básico e zonas de proteção ambiental, prescrições urbanísticas, parcelamento do solo, empreendimentos e atividades de impacto, áreas permeáveis em projetos, infraestrutura e serviços urbanos, por exemplo, né, a mobilidade, o saneamento, equipamentos e serviços públicos. Essas são as temáticas do macrotema 1. Pode passar. 2. Definição de áreas que deverão ser objeto de tratamento especial, em função de condições de fragilidade ambiental, do valor cênico e paisagístico, histórico-cultural e do interesse social. Esta é a segunda grande temática do plano diretor, que nós chamamos de áreas especiais. Isso também está sendo discutido, amadurecido, ajustado e proposto para essas áreas especiais. O artigo 20 diz o seguinte, olha, do nosso atual plano diretor: áreas especiais são porções da zona urbana, situadas em zonas adensáveis ou não, com destinação específica ou normas próprias de uso e ocupação do solo, compreendendo três aspectos: áreas de controle de gabarito, áreas especiais de interesse social e áreas de operação urbana, e também a zona especial de interesse histórico, né? Então, nós temos aqui 5 subtemas que você também pode, talvez na sua afinidade, se deslocar para poder tratar sobre essas temáticas, né? Áreas especiais de interesse social, as AEIs, área de risco, áreas especiais de controle de gabarito, áreas de proteção ao patrimônio histórico, arquitetônico e paisagístico e as rotas acessíveis. São 5 subtemas do macrotema 2, áreas especiais. Pode passar. Então, nós temos aí, ó, por exemplo, né, no município de Natal, as áreas de controle de gabarito, relacionadas, né, no atual plano diretor, a uma questão de ventilação e uma questão dos aspectos cênicos e paisagísticos. Nós temos as áreas de interesse social, 5 delas regulamentadas, e uma grande mancha social, né, que pega boa parte do município de Natal, né, para que você possa ter todo um cuidado com a população que reside naquelas regiões. Pode passar. Nós temos, por exemplo, várias manchas de operação urbana, inclusive na região oeste, né, principalmente no Planalto, onde o plano diretor de 2007, ele apontou necessidades de você melhorar a infraestrutura para ter um adensamento mais equilibrado, uma ocupação mais inteligente dessas áreas. Nós temos aí algumas áreas ainda de operações urbanas consorciadas, né, como proposta. E áreas de interesse histórico, por exemplo, ali, né, em Cidade Alta, na Ribeira, é uma área que também tem ali uma mancha de interesse histórico. Pode passar. Bem, a utilização de instrumentos urbanísticos, então, vamos agora para o terceiro macrotema, né? A utilização de instrumentos urbanísticos e ambientais que acompanham a dinâmica da cidade, a criação de um sistema de planejamento de modo a tornar participativa e democrática a gestão e aplicação deste plano, e a criação de procedimentos operacionais que garantam o controle e a revisão sistemática deste plano e da política de desenvolvimento urbano e ambiental, e que levem em consideração a integração dos municípios da região metropolitana de Natal. Pode passar. Esse é o terceiro grande tema da discussão do plano diretor neste ano, né? O sistema de planejamento, gestão e fundos de desenvolvimento urbano. E tem mais 6 subtemas: desenvolvimento socioeconômico, turismo e gestão da orla, sistemas de áreas verdes e arborização urbana, instrumentos urbanísticos, fundos de apoio ao desenvolvimento urbano e a compensação ambiental. Então, esses são os 17 subtemas: 6 do primeiro macrotema, 5 do segundo, 6 do terceiro. São esses 17 subtemas, onde pelo menos a parte ou totalidade dos artigos do 121 estão distribuídos nesta temática. É claro que é impossível tratar de forma isolada cada macrotema desse ou cada subtema dentro do próprio macrotema, né? Existe uma interface muito grande entre eles. Mas nós estamos metodologicamente também visualizando essas interfaces nos momentos que teremos de discussão com os grupos de trabalho. Pode passar. Bem, localização, vamos lá. A zona oeste possui 168,5 km² de área,
Esta área compreende aí 4 regiões do município de Natal: a região norte, sul, oeste e leste, e o Parque das Dunas, né? Pode passar, por favor. A nossa região oeste, né, que é foco dessa oficina de hoje e amanhã, ela corresponde aí a 21,22% os territoriais do município de Natal, e ela é composta por 10 bairros: o bairro Nordeste, o bairro das Quintas, Bom Pastor, Discépio Rosado, Nossa Senhora do Nazaré, Cidade da Esperança, Cidade Nova, Felipe Camarão, Guarapes e Planalto. Então, esta é a localização da nossa região oeste no município de Natal. Pode passar. População, olha que interessante, né? Nós temos ali um gráfico, aqui o gráfico inferior esquerdo, de crescimento populacional, né? Pegando os dados de 91 e a projeção até 2027 da população na região oeste, né? Você observa que ela tem um comportamento parecido com o crescimento em médio do município de Natal. Passa o próximo slide, por favor. Né? Então, olha que o município de Natal tem um crescimento também de 91 a 2027, e a Zona Oeste tem até um crescimento um pouco mais acentuado para os próximos 10 anos. Provavelmente vai ser uma região que vai se adensar ainda bastante para os próximos 10 anos. Pode passar. Dos 10 bairros da região administrativa oeste, 2 estão perdendo população: os bairros de Quintas e da Cidade da Esperança. O crescimento populacional de forma mais acentuada ocorre nos bairros Felipe Camarão e Planalto. Em números absolutos, o maior acréscimo populacional se dá no Planalto, né? Então, ainda temos uma perda, né, como nós estamos registrando em todas as regiões, né, mas principalmente na região leste. Mas na região oeste, mesmo que essa perda seja muito pequena, aqui nos bairros de Quintas e Cidade da Esperança, há de fato uma perda, né? Mas a grande maioria dos bairros estão crescendo de forma acentuada. Pode passar. Pode passar. Então, volta aí só um pouquinho, né? Volta aí. Ali está quanto mais vermelhinho, né, maior é o adensamento, a quantidade de habitantes por hectares, né, por área, no bairro. Então você vê que há uma concentração grande em Planalto, Felipe Camarão, Guarapes, né, da população de Natal, e há realmente ali no bairro de Quinta, de Discépio Rosado, Cidade da Esperança, uma diminuição desse adensamento da população. Pode passar. Pode passar. Situação socioeconômica, né? Em relação aos domicílios, verifica-se a predominância de domicílios próprios, 65%, com maior incidência no bairro de Felipe Camarão e Planalto. Então, isso é uma característica geral no município de Natal, a predominância de domicílios próprios, né, adquiridos pelo próprio cidadão. Pode passar. A região administrativa oeste apresenta uma ocupação predominantemente horizontal. 87,84% das residências têm disposição horizontal, né? E apenas 2,66% tem disposição vertical, né? Então é uma região extremamente horizontalizada aqui no município de Natal. Pode passar. Uma outra informação importante em relação à distribuição da faixa etária da população da Zona Oeste, mas do município de Natal como um todo, né? Nós estamos envelhecendo. Então, é importante, né, a projeção para 2027, quando você compara a 2010, é gritante a diferença, né, da estimativa aí de vida da população do município de Natal. E nós precisamos pensar também nesse atual plano diretor, nessas discussões políticas que envolvam essa tendência, né, mundial e também do município de Natal. Pode passar. Pode passar, por favor. Um outro dado interessante, né, e nós temos tratado bastante disso nessas oficinas por regiões administrativas, é que nós observamos
que nos últimos 10 anos, da última revisão para cá, as zonas adensáveis que reúnem as melhores infraestruturas e que teoricamente deveriam ser as zonas onde tivesse uma maior corrida populacional de habitação para essas áreas, na verdade se mostrou as regiões que foram menos adensadas, chegando, por exemplo, a uma média de 6% de ocupação do seu potencial, né? Nós temos ainda 94% para ocupar em relação ao coeficiente de aproveitamento que é permitido nessas áreas adensáveis, né? Esse é um dado que chamou muita atenção. Nós observamos que nas zonas onde tem adensamento básico, como é grande parte, por exemplo, da Zona Oeste, né, foi onde a população mais se concentrou, mais se direcionou, né? Então, só para ter uma comparação, nos últimos 10 anos, nós tivemos aí a quantidade de unidades incorporadas em zonas adensáveis chegou próximo a 8 mil. E em zonas de adensamento básico chegou próximo a 18 mil, né? E nós temos um dado interessante da Zona Oeste, olha só. A zona adensável da cidade recebeu o menor número de unidades habitacionais das incorporações registrado no período de 2008 a 2016, né, acabei de falar. E a região administrativa oeste, ela se apresenta como a segunda região, o gráfico de cima do lado direito, a que mais produziu unidades habitacionais neste período, concentradas especialmente no boom que nós tivemos no bairro do Planalto, né? Então, tirando a Zona Sul, a Zona Oeste é a que teve mais unidades incorporadas da última revisão para cá. Pode passar. Ali está o gráfico, né, de quais são as áreas adensáveis, o amarelinho ali, predominando ali na região leste do município de Natal, né, e quais são as zonas de coeficiente base de aproveitamento, né, são as zonas de adensamento básico no município de Natal. No atual plano diretor de Natal, nós definimos que o coeficiente básico de aproveitamento nessas zonas de adensamento básico é de 1,2, e você pode construir aí aproximadamente 20 pavimentos e com um controle final, né, de 65 metros de altura. Já nas áreas adensáveis, o controle é de 90 metros de altura e você pode chegar a aproximadamente 30 metros de pavimento, uma vez que o coeficiente de aproveitamento máximo que nós temos em zonas adensáveis chega a 3,5. Então, observamos que há um mesmo potencial construtivo da região administrativa norte, sul, leste e oeste, nas 4 regiões, quando se tem o coeficiente básico de aproveitamento. Não há uma diferença, né? Quando a gente observa que a Zona Oeste tem 87% das residências de forma horizontal, ela tem o mesmo potencial construtivo, por exemplo, de grande parte da Zona Sul do município de Natal, né, que possui uma verticalização mais acentuada, ou da Zona Sul principalmente. A comparação principal é essa, né? Mas mesmo assim ela tem essa tendência de ser mais horizontal. Não há limites em relação a esse aspecto de adensamento. Pode passar. Aí capim macio, né? Como é que se comporta aí a questão das construções, né, verticais, né, pavimentos que chegam em média a 18, empreendimentos que têm em média 18 pavimentos na zona de Natal, capim macio, pode passar. E no Planalto, por exemplo, na região oeste, pode passar, a predominância é de 4 pavimentos, em média, os empreendimentos na zona oeste. Mas lembrando, se comparar a Zona Oeste com a Zona Sul, não há uma diferença em termos de potencialidade de pavimentos, por exemplo, em uma e outra região, né? É um comportamento de mercado nesse sentido. Pode passar. Esse aqui é os números que nós já apresentamos ali no slide anterior, mostrando as incorporações dos últimos 10 anos, né? A predominância de adensamento nas áreas de adensamento básico, que não era... né, não posso dizer que não era o ideal, não era o esperado, né? E uma diminuição aí, uma comparativa muito grande, né? Uma diferença muito grande das zonas adensáveis. Já falamos sobre isso. Pode passar.
infraestrutura e serviços básicos, né? Então, em relação à produção de lixo, a Natal produz 850 toneladas de lixo por dia, 850 mil quilos de resíduos sólidos urbanos por dia. Se contar a parte de podas, materiais inertes, que não é obrigação do município fazer a coleta, transporte e destinação final, mas que passa a ser, porque a disposição sempre é em áreas públicas, né? Terrenos, áreas verdes, canteiros, etc. Nós chegamos aí em aproximadamente 1.000 toneladas, 1 milhão de quilos de resíduos sólidos que é produzido, coletado diariamente no município de Natal. E a Zona Oeste ela tem um impacto interessante sobre essa produção. A Zona Norte é a maior, né, mas a Zona Oeste também tem uma grande geração de resíduos sólidos urbanos. Mas nós temos uma vantagem na Zona Oeste. Quem é da parte de operações da urbana sabe. É uma região mais compacta. Então, ela gera um percentual um pouco menor de resíduos sólidos urbanos da região norte, mas enquanto na região norte eu preciso de 17 compactadores de 6 a 10 toneladas para poder coletar o lixo da Zona Norte, na região oeste eu preciso de 7 compactadores, né? Porque é uma região mais concentrada, ideal, por exemplo, a infraestrutura relacionada a resíduos sólidos urbanos, por exemplo, né? Então a gente gasta menos em termos de logística de coleta na região oeste, né? Isso é um dado interessante. E a coleta aqui ela se dá nos bairros, né? Ou segundas, quartas e sextas, ou terças, quintas e sábados, né? 3 vezes por semana. Pode passar. Em relação à drenagem e pavimentação, né? A Lei Federal 11.445, né, de 2007, que trata sobre a Lei de Saneamento Básico, ela obriga a implantação de pavimentação com infraestrutura de drenagem em conjunto. Olha só que interessante, nós observamos, né, que praticamente onde há pavimentação também há drenagem. Isso é um dado interessante. Mas observamos também que o Planalto, onde foi mais adensado nos últimos 10 anos, se destacando não somente em relação à região oeste, mas em relação ao município de Natal, nós temos ainda índices de drenagem e pavimentação muito pequenos comparado com a própria região oeste, né? Então, é algo que nos chama a atenção, que precisamos olhar de forma muito crítica em relação a isso. Pode passar. Ligações de esgoto, né? Observe que 95% das demandas relacionadas à ligação de esgoto na região oeste, ela tem demandas residenciais e 4% comerciais, né? E aí aqui por bairro, olha, destacando aqui em 21% o bairro de Cidade da Esperança e 30% o bairro das Quintas, como os bairros, né, que mais demandam ligações por esgoto na região oeste, né? Dos 10, esses dois correspondem a mais de 50% das ligações de esgoto. Pode passar. Aqui são dados absolutos, né? São numéricos, refletem o mesmo gráfico de pizza anterior. Pode passar. Bem, agora a produção, né? A produção de esgoto, né, é similar, obviamente. Então, 89% das demandas são residenciais, 5% comercial, 4% público e 2% industrial, serviços de forma geral, né? E destacando mais uma vez os dois bairros anteriores, né? O bairro de Quintas e o bairro de Cidade da Esperança, aí com 50% em termos de produção de esgoto demandados para a região oeste. Pode passar. São os mesmos dados absolutos e números. Pode passar. Bem, ligações de água. 96% também são demandas residenciais, 3% demanda comercial, né? E aí o destaque já é por ligações de água, o bairro de Felipe Camarão com 20% e o principal, o bairro do Planalto com 23%. Então a gente observa que em termos de ligação de água, os bairros que têm maior concentração populacional, eles estão coerentes com a ligação de água. Quando é para esgoto e drenagem, infelizmente não, né? Então, são dados que nos chamam a atenção em relação à infraestrutura. Pode passar. Os dados absolutos, pode passar.
Em relação agora ao consumo de água, 93% do consumo é residencial, 3% comercial, 3% público, 1% industrial. Em relação ao consumo de água na distribuição dos bairros, 21% do consumo de água na região oeste é demandado pelo bairro do Planalto e 18% demandado pelo bairro de Felipe Camarão, né? São os dois bairros que mais se destacam em relação ao consumo de água na região oeste. Pode passar os dados absolutos distribuídos. Vamos lá. Para encerrar, nós vamos fazer aqui agora, né? Nós chamamos de camadas, de layers, né? De mapeamento, para a gente poder ter um retrato, um diagnóstico mais apurado das áreas especiais que nós temos na região oeste do município de Natal. Então, essa zona mais cinzenta, né? Ela corresponde aos bairros onde você tem apenas o adensamento básico, né? E o coeficiente base de aproveitamento de 1,2. Todo o amarelo são as zonas adensáveis, né? Nós temos também na região oeste, né? As ZPAs que já estão regulamentadas, a ZPA 1 e a ZPA 3, a 4, desculpe, né? Guarapes. ZPA 1, que é o prolongamento da Prudente Moraes, do Parque da Cidade, e a ZPA 4 dos Guarapes, são as duas ZPAs que já estão regulamentadas, né? E nós temos aqui em processo de regulamentação, né? Semana passada subiu para o Concidades, saiu do Conselho de Habitações e agora já está no Conselho das Cidades, a ZPA 8 em processo de regulamentação. Pode passar. A área de operação urbana focada no Planalto, né? Principalmente, e aí nós temos que fazer uma crítica, né? Porque já pensávamos há 12 anos atrás que seria uma área que teria um boom populacional, e por isso manchamos essa área como uma área que deveria ter aí uma operação urbana consorciada para favorecer a melhoria de infraestrutura e permitir esse adensamento. Se evoluiu muito pouco de lá para cá em relação a isso. Pode. As AEs, né? Aí nós temos várias manchas de AEs, né? De zonas de interesse social na região oeste do município de Natal. Pode passar. Bem, então é isso. Aqui nós temos aqui o nosso site, né? Nos siga no nosso Instagram, Plano Diretor de Natal, é o nosso Instagram. Lembrando que nós estamos com formulário eletrônico para você submeter a sua proposta individual, né? Já tem aí um pouco mais de 3 semanas, está disponível no ar e ficará disponível até o próximo sábado, no dia 21 de setembro, encerrando, então vai sair do ar à meia-noite do próximo sábado. Se você tiver alguma proposta a fazer, né, em relação a ajuste no plano diretor de Natal, pode fazer também através do formulário eletrônico, tá? Nós encerramos aqui essa primeira etapa, que nós chamamos de leitura técnica preliminar. Vou passar a palavra, se alguém tiver aí alguma intervenção a fazer, alguma sugestão a dar, né? Quem é que está com os formulários? O pessoal da equipe aí, está ali com Hanna. Os formulários para a gente se inscrever. Lembrando que o foco aqui é tratar, né, sobre essa questão da leitura técnica preliminar, para que a gente possa otimizar o nosso tempo no segundo momento, que de fato serão os momentos das propostas, né, distribuindo nas 3 salas, tá? Cada pessoa terá 3 minutos para intervenção aqui, tá certo? 3 minutos cronometrados, nós estaremos aqui organizando. Então vamos lá. Eu queria pedir que tem que ser nesse microfone, não é isso? Porque esse microfone está gravando na câmera, não é isso? Na câmera não. Só pode ser esse, né? Pode pegar os outros também. Então beleza. Então eu vou deixar esse microfone. Vem cá, Milton, você é o primeiro da lista aqui. Bom dia a todos e todas, como esse é a praxe agora. Gente, só antes de reivindicar um tempinho a mais, eu quero só perguntar aqui,
quem daqui mora na zona oeste? Oeste. Beleza. 10 bairros, não chegamos a 10 pessoas aqui. Se é uma oficina que vai escutar os problemas e as potencialidades, os sonhos de uma área de território urbano, quando ela não está aqui, porque está havendo uma falha. Eu sou filho quase daqui, porque eu vim morar na divisa e das Quintas com o Bom Pastor em 69. Eu peguei aqui, ainda era muito mais verde. Quando se falava no Cambuim, era uma área florestal. Morei 40 anos, fui professor e diretor de escola de quase 1.200 alunos lá no Bom Pastor. E eu conheço muito perto a orla estuarina dessa área, e conheço muitos líderes comunitários. E eu te digo, dos que eu conheço, não tem nenhum aqui. Eu falei para o Tiago que eu não chamei nesses 2 últimos, entendeu? Ninguém. Deixei que o mecanismo oficial fizesse esse chamamento. Se essas pessoas não chegaram aqui, é porque não foram alcançados. Agora, à tarde, eu começarei a chamar para o evento de amanhã, sábado, que é mais coerente, porque poucas pessoas trabalham. Como um dos poucos que são da Oeste, eu gostaria de que fosse pelo menos duplicado esse tempo, para poder trazer alguns dados que não constam aí, que não foram chamados aí. A maior necrofavela da nossa cidade está no Bom Pastor. 2 cemitérios que nem as vias de acesso têm. O Bom Pastor 1 e o Bom Pastor 2. A escola que eu dirigi seria o Bom Pastor 3. E uma briga comunitária, a gente impediu que fosse mais um cemitério. Favela. Eu tenho os meus familiares, o despojo dele, no 1 ou no 2. Paguei a cremação para o meu pai, porque tentando respeitar uma resolução do CONAMA, que pede para que sejam readequados os cemitérios, para que não contamine com o necrochurume e afete o lençol freático. A principal estação de esgoto, onde no Guarapes. O índice de qualidade de vida, dados de 2003, da cidade da Esperança, é 70. 70. É a capital, é o único bairro que foi planejado parte dele. O do Guarapes é 10%, é o mais baixo da nossa cidade. E todos os esgotos da zona sul, parte da zona oeste, e possivelmente de Parnamirim ou de Ibacaíba vão acabar indo para o Guarapes. O que é que eles ganham com isso? Aqui no Bom Pastor tem uma estação, uma lagoa aerada. E aí você tem 9 bairros lançando esgoto sem tratamento
e afetando as comunidades que tem lá. Salgado, Salgadinho, Baixada. Isso não pode ser estranho, não é para vocês? Nereto, Barreiros, Lavadeiras. São comunidades que estão aqui. E se vocês, a maioria, não conhece os problemas, como é que a gente pode encontrar só? A oficina de logo mais vai representar os anseios. Então, eu vou trazer alguns dados amanhã e vamos chamar, porque está cortando. Amanhã eu vou trazer algumas ideias que vou compartilhar com os líderes aqui da área, para que a gente possa amanhã, de fato, fazer um conjunto de oficinas onde a escuta dos anseios desse território estejam mais presentes, ok? Então, eu sou Milton, educador e ativista dessa aqui. Obrigado. Oi, Milton, só dizer que não há esse critério de quem mora aqui ter o dobro do tempo, por favor. senão as outras oficinas também, né? Isso, perfeito. Mas não há esse critério. Vamos respeitar os 3 minutos, tá certo? Para que todos possam falar. Vamos lá? João Maria. Bom dia a todos e a todos. Me chamo João Maria. Estou mais aqui como observador e como cidadão também, fazendo presente pela discussão pela cidade. Aí mais uma pergunta. E a pergunta faz os estudos, né? É uma pergunta, acho que deveria ser um ponto inicial para essa discussão da cidade. Essa pergunta vai para a Prefeitura através da CEMUB. Qual é a capacidade de suporte da cidade em vários aspectos, em questão de infraestrutura, saneamento, drenagem e outros aspectos que tem que ser relevados no plano diretor? Vocês estão fazendo um diagnóstico completo da cidade, se a cidade daqui a 10 anos essa revisão, como será a capacidade dela, em vários aspectos, recursos hídricos, saneamento, drenagem, nas 4 zonas de Natal. É mais essa minha pergunta. Muito obrigado a todos. Muito bem, João. Os atuais índices, né, de adensamento e coeficiente já estão relacionados à infraestrutura instalada dos últimos 10 anos. E existe uma nova infraestrutura instalada em todos os seus aspectos, né, desde mobilidade até a parte de saneamento. E todos esses dados vão ser discutidos e trabalhados no grupo de trabalho, né, que é o grupo que vai obter as informações de propostas oficinas e compará-las, né, com os dados oficiais que temos, né. Já passamos aqui boa parte dos dados quando falamos sobre infraestrutura, né, mas os dados, inclusive mais específicos ainda, eles estarão também tramitando, porque quem faz parte dos grupos de trabalho são essas concessionárias, né, que nos fornecem esses dados, né. No dia 25 de setembro, por exemplo, aos grupos de trabalho, nós teremos um dos eixos, na parte da tarde, uma palestra da Urbana, uma palestra da CEMOV, uma palestra da CAERN, uma palestra da STTU, que é exatamente os pilares da infraestrutura relacionados aí àquilo que nós vamos precisar de informações oficiais, né, para definir os novos adensamentos e coeficientes, caso assim o município, a população entenda que precisa fazer um tipo de ajuste. Próximo. Rodrigo. Bom dia, gente. Eu sou Rodrigo, estou aqui representando o mandato da deputada federal Natália Bonavide, sou advogado, sou morador da cidade da Esperança.
um dos poucos moradores da região oeste que está aqui. Tem alguns pontos bem básicos, vou tentar ser extremamente objetivo para não passar o tempo, né? O tempo é muito curto, 3 minutos só, mas bom. Primeiro, a baixa participação popular. Não é uma opinião. Se quem está aqui olhar para trás vai ver. Não é um achismo, é um dado concreto. É só olhar para trás. Outra coisa, a diferença entre os arquivos que está disponibilizado no site e o que foi apresentado. Tem algumas diferenças nos arquivos. Por exemplo, na leitura, quando mostra a leitura, tem lá XXX. É tipo, vou deixar um X aqui e depois preencho, e aí não preencheu. Outra coisa, os dados sobre adensamento não estão também no arquivo que está no site. Certo? Só para corrigir pela importância que tem. E é uma questão de mobilidade, já que eu estou no GT1, né, e um dos subtópicos é infraestrutura e serviços urbanos, 2 pontos, mobilidade, entre outros. A prefeitura, o município de Natal tem uma lei 499/2017, que dispõe sobre a instalação de bicicletários em prédios públicos no município. Não tem. Eu ando de bicicleta, está ali o camarada ali, presidente da CIRN, Canuto, também se desloca de bicicleta. Não tem. Teve uma audiência pública uma vez na Câmara Municipal, perguntei para o vereador que estava propondo. Vereador, o senhor já viu o bicicletário da Câmara Municipal de Natal? Ele disse não. Eu disse não viu porque não tem. Então, está lá a lei, nunca foi levada a cabo. E aí a gente vai falar sobre mobilidade no plano diretor quando tem uma lei que é relativamente simples. Você chumba 2 ferros, está lá o bicicletário. Aí uma pergunta, como serão as votações? Depois que a gente eleger as prioridades, né, as potencialidades, tal, essa coisa toda. Já que sexta-feira foi de um jeito, no sábado mudou, ficou confuso, ninguém entendeu, ficou um pandemônio, ninguém está entendendo isso. Sou morador da Zona Oeste, e aqui queria falar também, como morador da Zona Oeste, sobre a questão da drenagem. Eu moro numa rua aqui na Cidade da Esperança, que o muro de minha casa uma vez caiu por conta de um alagamento. Né? Então, temos uma drenagem, somos um bairro que tem a maior quantidade de drenagem, sim, mas que tipo de drenagem é essa? A Morgouveia até hoje, quando chove, ninguém passa. Né? É negócio absurdo. Se você passar ali na Morgouveia, você vai ver a estrutura arquitetônica das casas parece uma arquitetura de guerra. É louco, é insano. Um dado que eu achei interessante é a questão do crescimento da população e da baixa verticalização da Zona Oeste. Eu achei isso interessante. Será que verticalização realmente significa adensamento? Ou será que verticalização nada mais é... Vou terminar agora. Ou será que verticalização nada mais é que uma tentativa de uma política segregadora? É bom pensar nisso. Certo? Basicamente isso. Eu agradeço a atenção de todas e todos. Rodrigo, quanto à questão do processo, nós precisamos e devemos explicar, né? Para não haver nenhum tipo de sombra em relação ao processo. Quanto à participação popular, eu não sei se você chegou quando eu comecei aqui a minha fala no início da oficina, né? A Zona Oeste, nós tivemos divulgação na Tribuna do Norte, nós tivemos divulgação na televisão, nós tivemos divulgação no site oficial do Plano Diretor, nas redes sociais, oficiais e nossas em relação ao Plano Diretor, e foi, de fato, a região onde se teve uma maior, vamos dizer assim, uma maior metodologia e esforço em relação à divulgação. Lembrando que a oficina, ela não é hoje e amanhã. Na verdade, hoje e amanhã é a mesma coisa. E é exatamente por isso que nós fazemos o cumprimento da mesma pauta, para que quem não pode estar na sexta, possa estar no sábado. Né? Então, respondendo aí ao seu questionamento em relação à participação popular. Em relação à metodologia, estamos cumprindo rigorosamente a mesma metodologia. Ela já está disponível e aprovada no site do Plano Diretor, aprovada pelo Núcleo Gestor. Né? Nós tivemos, em alguns grupos, pela quantidade de pessoas, né, 70, 80, chegamos a quase 90 pessoas em subgrupos, e aí realmente, independente da metodologia, dificulta naturalmente pela quantidade de pessoas, né? É muito bom por um lado para a discussão, mas se torna mais cansativo por outro, porque cada um tem um minuto, tem uma palavra,
né, e nós fizemos alguns ajustes, não em relação à metodologia, mas em relação à votação das prioridades, né? Isso tudo conversado com a turma e apontando o melhor ajuste que deveríamos fazer em relação ao processo de votação, tá certo? E que lembrando que essa votação que nós estamos fazendo aqui não é votação para definir o que vai para a minuta. Isso aqui é uma votação de prioridades, né? Vou explicar agora. O segundo momento, isso aí vai ser explicado em cada uma das salas, tá certo? Mas já que você está perguntando, já explico de forma geral. O segundo momento, que nós teremos a divisão nas 3 salas, quando você entrar na sua sala, certo? Vai ter lá mais uma apresentação sobre os subtemas que vão tratar. Dependendo do número de pessoas que estiver na sala, vai ser dividido em pequenos grupos, em pequenos subgrupos, né? E cada subgrupo desse vai apontar 5 problemáticas e 5 potencialidades que se tem, por exemplo, na região oeste, né? Em relação àqueles subtemas, né? Se for o macrotema 1, são 6 subtemas, macrotema 2, 5 subtemas, macrotema 3, 6 subtemas. Então, cada pequeno grupo desse vai fazer os apontamentos de 10 situações, 5 problemáticas, 5 potencialidades. Ao final, todos os pequenos grupos se reunirão novamente, certo? Num único grupo, e este grupo vai apontar as 5 prioridades das problemáticas e das potencialidades. Então, você pode ter em algum grupo 50 problemáticas e 50 potencialidades, dando 100 itens. Esses 100 itens, todos eles serão submetidos aos grupos de trabalho, sem exceção de nenhum deles. Agora, será apontado desses 100 itens, 5 relacionados à problemática e 5 a potencialidades, que aquele grupo, naquele momento, entendeu que eram prioritários. Então, o resumo da metodologia é exatamente esse. Agora, a forma de votação, se vai ser por aclamação, se vai ser individual, isso aí vai depender muito dos ajustes e do número de pessoas que está na sala. A votação das prioridades. A metodologia é essa. Qual é a metodologia? Elencar as problemáticas, elencar as potencialidades e escolher as prioridades. Essa é a metodologia, certo? Agora, como é que vai se dar esta votação? Obviamente, cada coordenador vai ter, junto com a turma, né, a fazer o melhor ajuste para otimizar o tempo, para cansar menos, né? Este é o objetivo, certo? Sofia Mota. Bom dia a todos, meu nome é Sofia Mota, eu sou arquiteta do Instituto dos Arquitetos do Brasil e também faço parte do núcleo gestor do plano diretor. Apenas alguns comentários relativos à primeira participação social. Realmente, a gente, né, verifica aqui que foi menos, então passo um apelo aqui aos moradores da Zona Oeste, João Maria, o outro que falou agora. Amanhã a gente tem uma outra oportunidade, né, a mesma oficina, então, por favor... um apelo aqui do núcleo gestor aos moradores da Zona Oeste, chamem seus vizinhos, mandem um WhatsApp, amanhã a gente tem uma nova oportunidade. É claro que é natural que numa sexta-feira de manhã tem uma adesão menor, né? As pessoas trabalham, nem todo mundo tem essa disponibilidade. Então, mais uma vez, quem mora na Zona Oeste, por favor, faça a sua parte, manda o WhatsApp para o seu vizinho, para que amanhã a gente tenha uma adesão maior, porque essa oficina é válida e a divulgação ocorreu como todas as outras. Com relação aos dados apresentados, um comentário com relação ao crescimento da Zona Oeste, né? O Planalto cresceu muito, dá uns 10% ao ano, Tiago. É quase a China o crescimento do Planalto. Então, é um crescimento de pessoas, né? Pelos dados apresentados, a gente tem 90% do uso residencial aqui. E contrapondo ainda com o que a gente viu na Zona Leste, uma diminuição da população. Se a gente olha o mapa do emprego em Natal, a gente vê o emprego concentrado em Ponta Negra e na Zona Leste. Então, aqui uma sugestão, uma maneira desse plano tentar diminuir essa desigualdade que implica diretamente na mobilidade, porque as pessoas não querem se mover, as pessoas querem chegar, ninguém quer se movimentar. Eu quero chegar ao meu trabalho e depois voltar para a minha casa. Então, inspirado no Plano Diretor de São Paulo, aqui uma sugestão para levar para os grupos, o que São Paulo tem feito em áreas predominantemente residenciais
é incentivar a oferta de emprego. Como? Quem abrir comércio e serviços vai ter incentivos fiscais de IPTU, ISS da operação, o próprio ITBI para você incentivar essa dinâmica imobiliária, o desconto de ISS na reforma e também incentivo de outorga não onerosa. Por exemplo, 20%, se não me engano, é o que São Paulo faz. Isso faz com que a gente tenha uma maior oferta de comércio e serviços e aí geração de emprego, diminuindo aí esse movimento pendular tão característico, né, da Zona Oeste, Zona Norte para a Zona Leste de Natal. Com relação ao adensamento, né, outro padrão que a gente observa na Zona Oeste é o padrão de casa unifamiliar, que é um padrão das opções que a gente tem, é o menos sustentável. Se todo mundo aqui morar numa casa, essas 50 pessoas aqui ocupam uma área enorme. Se a gente começar a morar em condomínios, é muito mais sustentável você morar num apartamento de 30 metros quadrados do que numa casa com 400 metros quadrados de área com jardim. Se todo mundo tiver uma casa, vai precisar ter um carro, enfim, é a mesma infraestrutura que passa aqui, em vez de atender uma família, poderia estar atendendo uma 20. Então, é uma coisa para se pensar. Esse tipo de modelo de casa acaba espalhando a cidade, onerando a infraestrutura e aí aumentando a necessidade de mobilidade. Então, só para finalizar, mais uma vez um apelo aqui aos moradores da Zona Oeste que façam a sua parte e chamem seus vizinhos para que amanhã a gente tenha uma maior adesão. Muito obrigada. Obrigado, senhor. Nós vamos encerrar este momento aqui do plenário com o Lucas. E lembrando o seguinte, Rodrigo, lembrando o seguinte, nós temos uma instância que é exatamente a instância, o núcleo gestor, que pode recepcionar qualquer tipo de crítica, né, ou de denúncia em relação a alguma dificuldade que alguém entender que está havendo no processo, né. A gente tem que formalizar, obviamente, isso ao núcleo gestor, que é o responsável, como o professor Sofia falou, por 2 grandes objetivos, né. O objetivo de garantir a efetiva participação popular e o segundo de ser fiscal do processo, né? Então, é só esclarecimento também que a gente tem dado todas os atos públicos. Lembrando, quem tiver, precisa fazer por escrito a formalização disso ao núcleo gestor. Gente, bom dia. Meu nome é Lucas. Eu sou morador da Zona Sul. Participei das oficinas da semana passada e foi bastante impactante e, ao mesmo tempo, bem informativa, apesar do conteúdo ser de difícil compreensão. E aí eu vou retomar a questão da participação popular, porque eu comentei também numa dessas falas, na sexta-feira, e aí até para perguntar se aconteceu, porque eu não vi falando e tal, e foi uma sugestão, não sei como é que demanda isso. Mas a forma que a gente comunica com pessoas mais idosas ou pessoas mais novas não é de um jeito só. Eu sou do interior e uma das coisas que a gente se comunica, às vezes, é um carro do som. E eu acho que em alguns bairros precisa que um carro de som passe para dizer que tem uma oficina. Essa oficina precisa acontecer em escolas de bairros e precisa acontecer em quadras. Essas oficinas não podem acontecer em estruturas também só desse tamanho. E também, outra coisa, gente, encontro da Zona Sul numa universidade particular, afastada, que não passa todos os ônibus, as pessoas não vão chegar. As pessoas não têm passagem para comprar, muitas vezes. Então, assim, ter noção. A gente não pode criar o nosso padrão para todo mundo, porque a gente sabe que há uma desigualdade muito grande. Sobre a metodologia do segundo momento e sobre a votação, eu fiquei extremamente desgostoso, como aconteceu da vez passada. Enfim, por muitas questões, assim, não foi definido antes, então, assim, eu me planejei para votar de um jeito e a gente votou de outro. Eu queria saber, porque não ficou claro ainda, Tiago, como é que vai ser a produção. Eu só vou elencar 5 problemas e 5 potencialidades, eu vou escrever o quanto eu quiser, e aí depois será votado 5 problemas e 5 potencialidades, como aconteceu na sexta-feira. Certo. Tá, obrigado, gente. A metodologia já está publicada desde o dia 1º de agosto no Diário Oficial do Município, no site do Plano Diretor de Natal, homologada pelo Núcleo Gestor e reforçando. Você vai apontar as problemáticas e potencialidades, né, independente de quantas você entende,
E vai ser depois, no grupo maior, né, elencadas as 5 prioridades, tanto para potencialidades quanto para as problemáticas, tá certo? A forma de votação, que não está previsto na metodologia, né, é que vai ser ajustado conforme o número de pessoas, por aclamação, né, individualmente. Isso vai depender muito da quantidade de pessoas, com o objetivo de otimizar o tempo, para não acontecer como aconteceu, por exemplo, da vez passada, que 30% do pessoal foi embora porque não tinha almoçado. Então, a gente quer que todo mundo fique até o final, né? Tentar ao máximo isso, só em relação a essa questão. Quanto a carro de som, doutor Daniel, quanto a carro de som, a nossa legislação municipal não permite, né, Daniel? Daniel, carro de som, né? A gente... o nosso medo de colocar um carro de som é que a CEMUB vai ser obrigada a aprender o carro de som que nós colocarmos, né? Esse alcance cá para nós, gente. Né? A gente sabe que... Isso aí não vamos discutir... Vai lá, Daniel, explica aí. A respeito do carro de som que aparece sempre, assim, tem uma lei desde 2011 que diz que a gente nos obriga a aprender, inclusive, né? Então, assim, as mídias a gente tem aumentado, todas elas a gente tem passado na TV, tem colocado nas redes sociais, tem tido um bom alcance. O alcance tem sim. Eu vejo isso aqui vazio e eu vejo já faz 16 anos. Entendeu? A gente vem fazendo, não é porque as pessoas simplesmente não querem, às vezes elas não entendem, a gente tem tentado se aproximar, feito ações de educação ambiental, nem sempre se consegue um auditório cheio não, mas essa participação que está acontecendo nesse plano diretor, ela já supera em mais de 2 vezes a do plano diretor anterior, por exemplo. A quantidade de pessoas que já circularam nos nossos auditórios já supera planos diretores completos, a gente ainda está na metade do processo, de outras capitais. Eu sei que é triste, não é triste só para você ver um auditório desse vazio. Vocês, e você especificamente, não tem noção do desgaste que é para a equipe conseguir esses espaços. Os espaços a gente procura, não procura porque a gente quer ou a gente acha mais confortável um determinado espaço ou outro, não. É porque realmente é complicado o aluguel, a estrutura, trazer material. Alguns, nem todos são gratuitos, a gente está passando por uma dificuldade financeira, assim, tem tentado buscar espaços mais acessíveis, é uma preocupação nossa o transporte público, tanto que da outra vez, quando a gente teve que mudar de espaço, a gente deixou um carro disponível para ficar trazendo as pessoas que, porventura, fossem para o local que estava marcado anteriormente. Então, assim, entendo demais a sua preocupação. O que eu quero dizer é que, assim, nós corroboramos com ela. E cada vez que alguém tem feito uma crítica ou feito uma sugestão, assim, a única que a gente não pôde implementar ainda foi a do carro de som, porque se passar desligado, a gente tem que aprender, se tiver descoberto, por exemplo. Então, assim, a gente tem tentado fazer várias estratégias de divulgação, inclusive contactando alguns líderes comunitários, tá entendendo? Mas não tem sido fácil. Na sexta-feira tem sido um público um pouco menor, no sábado é que a gente tem conseguido uma participação maior. Pronto, está registrado, né? É importante. A sua preocupação também é a nossa preocupação. Nós vamos... A Eude acabou nós estávamos tentando melhorar esse processo de votação. Lembrando, pessoal, isso não tem a ver com a metodologia da oficina, né? Mas a gente está crescendo também e ajustando conforme vai passando cada uma das oficinas. Temos avançado nesse aspecto. O carro está andando e a gente tem que fazer o conserto do carro ele andando, né? E nós criamos hoje até uma cédulazinha, né, Eudia, para poder ajudar a tentar ser mais transparente, mais eficiente no processo de votação. Então, cada coordenador vai explicar nas suas salas como é que vai se dar esse processo, no processo de votação. Não tem a ver com a metodologia da oficina, mas no processo final da votação, tá? Nós vamos agora, não vamos para o coffee break, vamos direto para as salas, tá certo? E depois a gente vai dar uma paradinha, o coffee break está vindo aí reforçado, eu garanto a vocês. E aí nas salas eu vou passar e vou dizer, pessoal, vamos parar um pouquinho agora, vamos sair, vamos para o coffee break, depois a gente retorna, mas agora direto para as salas. Onde é que vão ser as salas, por favor?
do lado de lá da tenda, tá? Você vai sair, vai pegar a esquerda aqui, e é do lado de lá da tenda, as salas do plano diretor. Obrigado, bom trabalho a todos. Na Zona Oeste, o único bairro que supera Vocês pensam numa regra geral que aceita parcialmente, porque nós não temos uma diferença tão grande de APPs. É Duna, Rio, são as cenários. É o Rio com mangue, ou é a Lagoa, ou é a Duna. Então, a Duna APP utiliza 50 metros. Conseguiria ser mais efetivo, né? Das outras vezes a gente adotou outra estratégia, e aqui eu acho que a gente de fato pode colocar mais, listar mais, mas focando nessa Isso, interessante. Agora é bom a gente extrapolar isso, porque eles dizem que todas as propostas vão ser analisadas. Sim, proteção ambiental. Na região oeste, a gente tem predominantemente os bairros dentro da região de licenciamento básico, tem 3 bairros da região da Zona Avançada, que são EBC Rosado, Nordeste e Quintas. A gente e Quintas. O potencial construtivo que eles podem chegar a atingir o coeficiente de aproveitamento é de 2,5, né? E uma peculiaridade assim, que eu acho que a gente tem que observar é que a região oeste, dentro dos últimos 12 anos, recebeu um absurdo de números de incorporações e empreendimentos dentro